Fala, galera! Domingão não é dia de trabalhar, é dia só de dar pitaco. Por isso, seus engenheiros de obra pronta favoritos estão aqui de novo para a gente poder dar pitaco no trabalho alheio, né, Ale? Então, o quadro não tem nome, né, Ale? Mas podia ser Engenheiros de Obra Pronta da UB, porque, porra, que trabalho maravilhoso analisar a opinião, o gosto alheio, né, cara? Cara, é o trabalho perfeito para um domingo, né? Sentar, tomar uma cerveja, ficar metendo bedelho no trabalho alheio, dar pitaco na arbitragem do futebol, falar da economia, da política. Não, vamos falar de lista de quadrinho, mas é mais ou menos Exatamente. o mesmo conceito, né? Hoje é o dia, Ale, que eu entendo de merda foguete, meu parceiro, não tem jeito. Hoje é o dia que eu É entendo de isso aí. tudo um pouco, é domingão. É Galera, domingo. e hoje a gente vai se embrenhar numa lista da Nerdist que fala das melhores HQs do Lanterna Verde. Então hoje é dia da gente ver se a galera leu Lanterna Verde mesmo, né, Lê? Porque a gente fala isso às vezes. A gente já pegou as listas aí que não estavam tão legais. Lembrando sempre, gosto de falar isso, a gente respeita muito a opinião alheia, mas óbvio, a brincadeira do quadro aqui é a gente reclamar da opinião dos outros. Olha aí que beleza. Então, É, bora lá, o Lê. incrível, Lucas, é que a gente já pegou aqui listas que a gente vê que, sei lá, a pessoa teve boa vontade em fazer a lista, mas não sei se leu lá muita coisa ou se só estava querendo ali um cliquezinho em função de filme, alguma coisa que está vindo por aí. A gente varia, né, os veículos de mídia o máximo possível para trazer opiniões diversas. Hoje essa da Nerdist é escrita pelo Eric Dias, tá aí o link original. E vamos começar, já vou botar ela na tela, Lucas, Boa. porque tá, vamos falar aí, ele não pega, o que é importante frisar, o Hal Jordan especificamente. Então, como Lanterna Verde é um título ali da tropa, ele vai pegar aventuras ali ou HQs de vários lanternas diferentes. Então, importante a gente considerar isso no quesito que ele usou para fazer a lista, tá? São 10 Perfeito. HQs e estão ranqueadas aí, vamos para o 10º lugar. Ele já começa aí com um Lanterna Verde do Grant Morrison e do Liam Sharp. E aí, Polêmica, né, Lucas? Lê? Isso aí é polêmico demais, Polêmico, né, cara? polêmico. Cara, eu acho que talvez os últimos. Não sei se tu vai concordar comigo, né, Lê? Mas os últimos trampos do Morrison, ele tem estado absoluto e totalmente surtado, né? Quando a gente fala de trampo de super-herói. O cara, ele tá De fato. chutando pau da barraca. Então ele assume o Lanterna e faz uma fase que é totalmente diferente da fase aventuresca, né? Policial, espacial. Ele faz uma fase que mistura terror, suspense, um monte de loucura que está acontecendo ali. Eu tenho sensações conflitantes ali. Eu gosto muito do primeiro arco dessa fase do Morrison, né? Que quem não leu, eu não vou dar o spoiler de onde o Lanterna tá, que essa que é a graça, mas o Lanterna tá vivendo uma aventura tipo muito esquisita, assim. Eu gosto muito daquela história, mas sei lá, cara, depois para mim não encaixa tão bem, não, Ale. O que tu acha? Lucas, eu tenho uma queda pelas viajadas do Morrison. Eu acho que ele vai meio que na mesma linha do Alan Moore, de às vezes não colocar para o leitor que está chegando ali de primeira, ele não coloca de onde ele está tirando as inspirações dele. Isso à parte, eu gosto muito dessa pegada de ficção científica que ele bota nessa run dele. Ele pira, ele fala, pô, se eu tô no espaço e são raças alienígenas, então, pô, as regras da física e de como funcionam os mundos não é igual ao que a gente vê na Terra. Então eu acho legal essa pirada. Acho que ele tem uma barriga ali no meio, concordo contigo. A segunda temporada, para mim, é a melhor parte da run toda. Quando ele começa ali, tem uma aventura que o Hal tá preso dentro do anel, que é espetacular. Ele faz uma parada meio Senhor dos Anéis ali, que eu acho maravilhoso. Mas eu entendo que é uma fase bem polêmica. Agora, dito isso sobre a escrita do Morrison, o traço do Liam Sharp tá espetacular. Espetacular. Então, Espetacular. para mim, o Eric Dias tá, ele tem um porquê de botar na lista. Na minha lista, eu acho que talvez estivesse e justamente na 10ª posição, tá? Eu acho que é legal ver o potencial que você pode explorar quando a gente fala de viagem no espaço e não só falar, são alienígenas iguais os humanos, só que as casas são coloridas, tá ligado? Que nem Jack Kirby, sei lá, enfim. Eu gosto dessa pirada.
Tu deu o spoiler aí, né? Eu curto muito essa viagem dele no anel. Eu acho isso do cacete, eu acho que é uma parada assim espetacular. Mas depois, cara, eu não sei, eu acho que, sei lá, eu não consegui embarcar tanto na piração dele, mas não entra em conflito com o nosso amigo aí, não, que botou. Acho que Não. é justo, é legítimo isso aí. Eu acho a parte dos vampiros ali, eu acho meio chatinho, os vampiros espaciais. Mas eu gosto da reprise da parceria Lanterna Verde e Arqueiro Verde. Apesar do Arqueiro Verde aparecer Pô, ali, meu mas eu amigo, acho. pô, A é, parte da Clemência Negra eu acho que ficou maneiro pra é caramba ali. complicado. O arqueiro Sherd ali é complicado, cara. Mas vambora, beleza. Tá legítimo, tá legítimo. Vamos pra próxima. Nona posição, temos aí Lanterna Verde, War Journal, do Philip Kennedy Johnson e do Montos. Tá saindo agora, Você né? tá É a lendo, fase que tá tá saindo saindo agora. agora Eu tô no lendo, cara. Brasil. Vou te falar. Gosto dessa fase. Tem uma decisão ou outra ali que eu não curto tanto, mas ela funciona. Ali é um John Stewart, é focada no John Stewart, né? Então é um John Stewart que ele tá tendo que lidar com um ser que veio de uma outra dimensão, né? De um multiverso, vamos dizer assim, aí tem a ver com o futuro e tal. E ele vem atrás do John Stewart, porque nesse universo, que é um futuro, é um universo alternativo, enfim, o John Stewart foi quem derrotou esse ser vilanesco. Então ele vem atrás do John. Tem uma parte muito emocional dessa HQ que ele tá lidando também com a mãe, então fala um pouco mais da história da família do John, coisa que eu não me lembro de ter sido, pelo menos não me lembro. E tem um Lanterna novo que aparece bem legal, que é o aqui. O Shepard, eu acho que é esse o nome, é um lanterna bem legal também, que é um lanterna de uma outra, dessa outra dimensão aí. Enfim, cara, funciona. Usam bem o Guy Gardner aí também, o Guy Gardner, né? Usam bem o Guy Gardner aí também, então vale bastante. Maneiro. Eu não li, mas são, parece que só 12 edições, então talvez você já esteja ela com Já tá ela aí nos nos finalmente, finalmente cara. na Já mensais, deve né? estar Na nos mensal. finalmente. Eu, Maneiro. eu não colocaria na minha lista de melhores, tá, ali? Mas eu acho que é uma fase bem competente, principalmente, cara, porque a gente teve uma fase muito ruim do Lanterna antes. Eu não vou me lembrar o nome do autor, mas é uma fase do Lanterna assim que, cara, é duro, é difícil de engolir, é muito ruim. Então essa fase aí ela volta meio que pro tradicional, então para mim funciona bem. Eu, apesar de não ter lido, eu entendo ele colocar na lista de melhores, Lucas, porque se a gente for pensar no John, ele é um lanterna que, para uma geração que viu o Liga da Justiça Sem Limites na TV, Ah, tem o sim. John como o lanterna principal. E, convenhamos, nos quadrinhos, raramente ele tomou a frente de ter um título solo, assim, e com tanta competência. Então, até entendo, também acho que não está fora da lista para o nosso amigo aí ter colocado ela ali. Apesar de não ter lido, se você está me dizendo que de fato é bem competente, acho que talvez justifique, né? É Bora para a isso. oitava posição, então. Temos aqui Tropa dos Lanternas Verdes, do Steve Englehart e Joe Staton. Galera, isso daqui é material do pós-crise. Logo o comecinho é o chute da Tropa dos Lanternas do pós-crise, né? Eu picotei demais aí? Cara, para mim tá picotando, teve uma hora agora que picotou pra caramba, assim. Eu travei para você, tá funcionando? Eu acho que a minha internet aqui, gente, então eu peço desculpas, mas repetindo, essa é a Tropa dos Lanternas do Steve Englehart e Joe Staton, que começou ali no pós-crise. Então é o reboot da Tropa depois de Crise nas Infinitas Terras, tá? Isso daqui saiu ali na edição 201 de Green Lantern, que mudou para Green Lantern Corps. Foi publicado picotadíssimo pela Abril na extinta DC 2000 ali. O pouco que eu li, eu curti isso daqui pra caramba, tá? Achava Cara, bem não, bom mesmo. honestamente, não tenho memória disso. Eu li a DC 2000, mas eu não tenho memória dessa fase, não. É um período que eles estão na Terra? Não, é um pouco antes daquilo. Então, cara, então não li, não. Esse da Terra eu acho pavoroso, diga-se de passagem, né? É pavoroso. Mas é pavoroso, horrível. Que Mas ou esse a aí, cidadela vira uma casa em Los Angeles, né, cara? É nossa, péssimo. nossa senhora. É. Mas enfim, esse aí eu não li, então, tal qual Glória Pires, não irei opinar. Eu acho o problema é que a gente leu pouco aqui no Brasil e então fica complicado da gente cravar. Foram 24 edições, talvez eu tenha falado besteira de ser antes, talvez seja logo depois disso daí, mas é
foram essas histórias aqui, Lucas, que me fizeram ser fã do Lanterna Verde, tá? Isso aqui, depois aquele final da época da morte e o retorno do Superman lá com o Crepúsculo Esmeralda. Vamos para a sétima posição. Setor final do de N.K. Jemisin e Jamal Campbell. E aí? Ale, eu reli recentemente, né, o Setor Final, fazia parte daquela iniciativa Young Animal. Young Animal, né? Que era, pô, era bem legal. Tinha uma pena que não foi para frente, né? Tem algumas coisas que a DC abandona às vezes, que enfim. Mas ela acabou não indo para frente, mas é uma fase muito boa. O que eu acho dessa HQ, tá? O que ela tem para mim de diferente? É uma Lanterna Verde nova, uma lanterna que tem bastante personalidade, tanto que depois ela foi incorporada ao universo da DC regular, né? A história é uma história aventuresca, mas, cara, ela é bem colorida, bem psicodélica, que era uma das assinaturas do selo Young Animal, né? Todas as histórias do Young Animal, eles tinham cores muito estouradas, era tudo muito, cara, psicodélico mesmo, a palavra é essa, né? É isso aí. E eu acho que funciona bem, eu acho que funciona super bem. Estaria na minha lista? Porra, não. Mas eu entendo porque talvez tenha dialogado muito aí com a pessoa que tá escrevendo a lista. E ok, faz sentido. É competente e ainda hoje, pelo menos do que eu li, é o melhor uso dessa lanterna que ele cria, né? Eu não via a Jo, né, sendo bem usada ainda no universo regular. Vamos ver como é que vai evoluir daí para frente. Mas vale o ingresso, cara, esse aí. Para quem achar os encadernados aqui no Brasil, saiu 2 vezes encadernado capa dura. São 2 encadernados capa duras, né? Vale o ingresso. Vou te falar que eu gosto bem, eu acho que tá na minha lista, mas não de 10. Eu não sei se eu colocaria nas 10 melhores, mas tá entre as melhores histórias de Lanterna que eu li, Sabe o que sim. que talvez mude a Curto nossa bem, bem, opinião, bem. Ale? Sabe o que talvez Ah, mude a nossa opinião? Eu não sei como é que ele vai tratar a fase do Jones. Porque se você pegar o do Jones e falar assim, ó, primeira Jones. posição, Jones. Aí tu fala, porra, beleza, tu pegou, sei lá, 7, 6, 5 É das isso melhores aí. HQs e tu botou numa posição só da lista. Pode ser que ele faça isso. E aí, ok, entendeu? Aí a gente vai passar aquele paninho assim de leve. Tô contigo. Mas se ele for olhar arcos do Jones específicos, aí eu não sei se tem lugar para mais muita gente, não. Acho que é possível ele estar fazendo isso por conta disso aqui, ó. Ele tratou a tropa como a run do Steve Englehart É. e do John Statham. 24 edições. Mesma coisa o War Journal. Não pegou um arco do War Journal, pegou as 12 edições. Então, O Wall Journal nem dá para pegar arco, cara. É um arco de 2 edições. é Não um tem, arco só. é um arco só, Saquei. é uma parada só. Então nem daria. Show. Mas vambora, vambora. Sexta posição, Amanhecer Esmeralda, galera. Não confundir com Crepúsculo Esmeralda, do James Owsley, Kit Giffen, Gerard Jones e M.D. Bright. Isso aqui, de fato, tá na minha lista. É o ano 1 do Lanterna Verde, né, cara? A história de origem ali do Lanterna contado no pós-crise, né, Lucas? Não tem o que Cara, falar. curto. Eu curto também, não tenho o que falar. Bem competente. Acho que até tava precisando de uma revisão, né, Lê? De alguém fazer uma versão nova, mas eu gosto bastante, cara. Eu tô Ah, falando disso de o fazer Jones uma. fez, né? No Origem Secreta. Ah, verdade, ele fez o Origem Secreta, tinha esquecido. É porque eu acho essa história muito competente, mas tu fica olhando hoje a forma como retrata o espaço, as cores, tá? Tu fica pensando assim, porra, dá para fazer de um jeito diferentão, né? Essa ainda É. não tem aquele brilho, até por questão de tecnologia também. Era a Então, cor sei lá. manual, isso aí, tem razão. Exatamente. Mas isso aí é maravilhoso, cara, maravilhoso. Tô contigo, estaria na minha lista também. Fácil. Vamos pro top 5, quinta posição. Lanterna Verde, volume 2 do John Broome, Gardner Fox e Gil Kane. Aí eu tô por fora. Isso aqui é a Lanterna de Prata, é o reboot do Hal Jordan ali, do Lanterna, né? Que antes era o Alan Scott. Então isso aqui é o surgimento do Lanterna Verde em 59, como sendo o Hal Jordan, como sendo um piloto de testes ali da aeronáutica americana. Enfim, não posso opinar. Ali, eu tenho, Faço a glória. se esse é o material que saiu no Lanterna Verde Crônicas, né, que eu tenho aqui na Ah, estante, verdade. Verdade. cara, é um material assim, a gente fala isso das listas às vezes, né,
Às vezes parece que o pessoal coloca algumas coisas só porque assim, isso aqui são as primeiras histórias, então tem que colocar, né? Como se tivesse alguma cronologia ou alguma coisa do gênero. Isso aí, para mim, cara, cai naquela prateleira do seguinte: olha, maneiro, legal ver as primeiras histórias, mas é um negócio, se for essa que saiu no Crônicas, é um É negócio ela mesmo, bobo. Crônicas do Lanterna Verde, volume 1, e saiu lá na Eagle Moss como extra do Vingança dos Lanternas Verdes, saiu na coleção DC 70 anos, número 2, que É é um aquela negócio dual lanterna, enfim. bobo, envelheceu, né, mal. É legal Mal. você ver e falar, pô, vou ver a primeira aventura do Hal Jordan, vou ver o Sinestro, vou ver não sei o que, beleza, é legal, né? Mas não é uma leitura prazerosa, entendeu? Então, assim, não, se você está fazendo uma lista de as melhores histórias, eu volto a dizer o que eu de vez em quando falo aqui nesse nosso programa de engenheiro de obra pronta. Eu acho que não cabe. Se você está fazendo uma lista de HQs muito importantes, aí beleza, aí é outro rolê, entendeu? É isso aí, tô É contigo. outra Se parada. fosse das mais importantes, e daí retiro o que eu disse, não só a Glória Pires, porque tenho crônicas aqui e concordo em gênero, número e grau com você, Lucas. É bobo, para hoje em dia é bobo, não dá para comparar uma história dessa com uma do Jones, por exemplo. E não tem a profundidade, né, Ali? Eu acho que assim, um negócio que os autores foram fazendo com o passar dos anos muito bem, o Jones em especial, claro, mas isso já vinha acontecendo, é trabalhar a relação do Jordan com o Sinestro, né? Sim, Essa profundidade que a galera foi dando para a relação dos dois, cara, faz toda a diferença. Assim. Então, é faz. isso. Ele deixa de ser um Lanterna Amarelo que é só antagonista do Lanterna Verde, né? Ele tem uma Exatamente. outra função, enfim. Vamos pro top 4, indo para quarta posição, Tropa dos Ah, Lanternas Verdes do Tomasi com arte do Patrick Gleason. isso aí, cara, Aí eu vou te falar uma parada, hein, Ali. A gente tem que soltar uma polêmicazinha, domingão, né? é isso aí. Eu não sei se eu acho isso aí até melhor que a do Jones, cara. É Eu porque o acho. Jones ele criou os conceitos todos. Então, cara, a gente tem que bater palma porque tudo veio da cabeça do cara. E a fase dele é espetacular. Mas eu gosto muito dessa fase do Green Lantern Corps porque ele vai dando espaço para outros lanternas que a gente não tá habituado a ver, né, cara? Então, porra, eu acho isso espetacular. Eu sei lá, cara. Eu acho isso aí para mim seria minha primeira posição, olha. Eu também, Lucas, e vou te falar, eu reli recentemente. Eu acho que, pô, o Jones, o que ele fez de botar ali a estrada para rodar, foi excepcional. Mas eu acho que ele tem a mesma função do Burnie no Superman. Quem de fato pavimenta e povoa essa cidade com as coisas mais legais no Superman foi a galera que veio depois, o Jerry Ordway, o Tom Grummett, toda aquela galera que veio depois, Dan Jurgens escrevendo em cima do que o Byrne lançou de base. E aqui é a mesma coisa, o Jones lançou a base, mas, cara, os momentos mais que você olha e fala, caralho, que foda, tá na tropa, cara, estão nas aventuras da tropa. Então, pra mim, a tropa é ainda melhor do que o Hal Jordan do Jones. O Tomasi, cara, eu acho que ele é um azarado, né? Ele é um cara azarado, porque toda vez que ele pega uma HQ, toda vez é muito forte, né? Mas a maioria das vezes que ele pega uma HQ e ele arrebenta, tem um outro autor badalado no outro título que acaba roubando os holofotes. Eu me lembro dele na época dos 952 no Batman e Robin, cara. Porra, o Sim, Damian, né? O Damian parar de ser um personagem absolutamente detestável e se tornar um personagem minimamente querido, tá na conta dele, irmão. Ele desenvolveu total. toda a relação do Bruce Wayne e do Damian. E a galera não prestou muita atenção porque tava todo mundo olhando o Batman do Scott Snyder, né? Nessa época, que era o cara que tava E levando do os Grant Morrison, né? Ele e do pegou os Morrison, dois, que né? veio. Então, cara, ele ficou espremido ali. Ele deu um azar, assim, para mim, Lucas, dos mais violentos. Eu acho que quando ele ganha os holofotes de fato é quando ele vai fazer o Superman. Que aí ele tem o Jurgens no. Acho que é o Jurgens que tá na outra HQ, no Action Comics, mas assim, porra, cara, é inegável, ganhou os holofotes, todo mundo falou e tal, mas essa é uma fase aí que às vezes é esquecida, cara. E para mim, ali, acho que então a gente tá junto, né? Seria a primeira posição, né? Primeira posição. Agora, eu vou te falar, cara, eu não sei se isso não é do Tomasi ter vindo de. Porque ele era editor, né? Por muitos Sim, anos ele foi editor na DC. E talvez ele mesmo não queira o holofote. Vamos ver. pode ser. Pódio, vamos para medalha de bronze na lista do Eric Dias.
Lanterna Verde, Arqueiro Verde do Danny O'Neill e Neil Adams. É, cara, pra mim acho que estaria na mesma posição que ele colocou, hein? Não Cara, sei não. quem viu a gente aqui no Talvez. domingo passado, a gente falou de Arqueiro Verde, né? E essa HQ figura. Qualquer lista de Arqueiro Verde ou Lanterna Verde, essa HQ vai figurar. Galera que não leu, que não viu o nosso vídeo, nosso Engenheiro de Obra Pronta do domingo passado, dá uma olhada depois que a gente fala um pouco dessa HQ. Cara, sensacional. É uma HQ que tira o Lanterna Verde do espaço, coloca ele para passear pelos Estados Unidos. É um road trip, né, Ale? E aí a galera lá, Total. né, se divertir não é uma palavra forte. A gente está se divertindo, eles não estão se divertindo muito, não. Mas eles estão lá lidando com um monte de coisa. John Stewart sai daí, o Ricardito Junk, né? O nosso Ricardito aí, droguinha, sai daí também. Então, cara, é uma fase que ela tem muita coisa bacana. Bom demais. E tem o julgamento, já que a gente falou mais do arqueiro no outro vídeo, tem o julgamento do Lanterna pelos Guardiões, né? Que decidem uma bela hora ali e falam, não, vamos tomar o anel dele e tal, com direito a Canário Negro e Arqueiro Verde participando lá no espaço do julgamento e sendo advogados de testemunhas de defesa do Lanterna. É maneiro pra caramba, cara. Vale, essa aí vale. Medalha de prata, vamos ver o que ele colocou aqui, ó. Lanterna Verde, volume 3, do Ron Mars, Daryl Banks e Paul Pelletier. Nosso querido Kyle Rayner. Como é que você fala, Lucas? Cara, esse aí não é o Kyle Rayner, cara. Aqui é Brasil, cara. Esse aí é o Killy Rainer, meu irmão. Não tem jeito. Billy Rainer. Bora lá. Kyle Rayner, porra, pelo amor de Deus. Ale, eu era um garoto nascido em 91 lendo isso aí sozinho, meu irmão. Não tinha ninguém pra conversar, não. Então tu lê do jeito que tá escrito, irmão. É Killy Rainer e Tá acabou, porra. Me certo, pô. respeita, Tá cara. certo. Cara, eu gosto muito dessa fase. Podia, pô, isso aí merecia uma saguinha, né? Da Panini. Hein, Merecia. Panini? Uma saguinha, isso aí Panini, seria. Isso aí só saiu em mensalzinha, né? só em E nem mensalzinho. sei E se saiu picado um pouquinho, hein? eu ia falar isso, nem sei se saiu completo. Eu gosto muito da primeira história, cara, que tem, enfim, tem toda a origem dele aí tem o primeiro encontro dele com o Superman e tal. Eu gosto muito, cara, desse Lanterna aí. É o Lanterna Verde da galera que é da minha geração, né? Então é meu Lanterna favorito, sem dúvida, cara. E foi essa run aí que botou a Gayle Simone no mapa, né? Isso aí. Ela criticou aí a morte da Alex ali, do jeito como o Ron Mars faz e tal. Ela era só uma dona de casa com tempo e internet disponível. E aí a galera virou e falou: não, beleza, você acha que você pode fazer melhor? Manda aí um roteiro pra gente e tal. E aí a Gayle Simone entrou no mundo dos cómics americanos para escrever. Enfim, é uma fase maravilhosa. E a gente tá vendo aí a consistência do Eric Dias em colocar fases completas, né? É. Porque eu colocaria ali, talvez na minha lista. Vamos ver o que ele guardou para a primeira posição. Não tem como. Mas é Se que não for eu. do Jones, cara, eu vou deslogar da live sem nem falar com ninguém. Aí eu saio, eu vou embora, entendeu? Medalha de ouro é ele mesmo. Green Lantern volume 4 e 5. Jeff Jones, Ivan Reis, Ethan Van Sciver e Doug Mankey. Não tem como, Isso aí cara. não tem o que Se tu falar. É a vai, melhor cara, se tu fase vai do, fazer em do Lanterna. fase, eu vou te falar, Lê. Eu falei que eu colocaria a do Tomás primeiro, mas quando tu vai fazer em fase, eu não sei. Eu fico na dúvida, que é o que tu falou. Eu acho que a galera brincou muito bem com Lanterna, as melhores, sei lá, talvez as histórias mais divertidas, né? Parece que a gente tá vendo uma série policial, aquela do Tomás, né? O Tomás, ele não tem Sim. muito compromisso em desenvolver conceito. Ele fala, cara, eu tô pegando aqui a caixa de areia, eu tô brincando com a parada e vambora. O Jones não, ele tá Ô, armando o Lucas, só uma circo todo, né? parte, sem querer te cortar, mas tu falou, parece uma série policial. Agora, com o Nathan Fillion fazendo The Rookie, você imagina essa. Isso Você aí, imagina a isso tropa é dos Lanternas com o sensacional, cara. Nathan Fillion? Ia ser sensacional, cara. Mas é isso, né? Cara, eu não vou lembrar o nome dos lanternas. Talvez tu lembre, porque tu leu mais recente do que eu. Aqueles dois lanternas que são de dois povos diferentes, que não se gostam tal, e um é um Eu sei de quem tu lagarto e tá o outro é um falando. humanoide e tal. Cara, a história deles é muito maneira, porra. Então é legal demais. Agora, o que o Jones faz aqui, o Jones estabelece tudo. E, cara, essa primeira saga dele, para mim, a Guerra dos Anéis, porra, é a melhor de todas, cara. Essa guerra, cara, eu era moleque quando eu peguei essa Guerra dos Anéis. Não sei se tu lembra, a revista aqui no Brasil era Dimensão DC. Lembra? Dimensão DC. Nego tinha medo de botar o nome da revista Lanterna Verde, né? Então meteram, ó, Dimensão DC aqui só pra gente poder ver se vai colar, vai, joga aí pra gente ver se vai colar. E cara, eu lembro quando eu abri esse Guerra dos Anéis, porra, as cores lindíssimas, a arte dos Van Reis pulando da tela,
o pau quebrando, meu irmão. Era pancadaria de fora a fora. Tu olhava aquilo ali e falava, caralho, que porra é essa que eu tô olhando aqui? Cara, de que ano é isso ali? Tem aí? 2005. 2004, 2005, sei lá, vamos É. imaginar que 2005 tenha chegado ao Brasil. Pô, eu tava com 14 anos, cara. Foi a primeira vez que eu vi o espaço do Lanterna Verde, porque eu que sou de 91, a lanterna que eu tinha era o Caio. O Caio era o Lanterna Verde na Terra. O Caio não tinha todo esse É isso aparato aí. Não tinha espacial. Não tropa. tinha tropa naquela época. Então, era o Caio sozinho ali. Então, as histórias do Caio eram mais na Terra e tal. E, de repente, tu pega uma série dessa aí espacial que tu vai vendo o Mongo, lembra o Mongo com 300 mil anéis na mão? Lembra dessa porra? As duas mãos cheias de As duas anel, mãos isso cheias de mesmo. anel amarelo, o Super Cyborg, que também tinha uns 4, 5 anéis na mão. Era, Olha cara, ele aqui na aquele. capa aqui. Eu esqueci o nome desse personagem que tá do outro lado, que O Arquilo. o Arquilo, que o Mongo arranca a língua dele, lembra dessa porra? Cara, Exatamente. tá Esse é. maluco, meu irmão? Porra, isso aí, Ale, isso aí pra mim, eu sei que vem muito arco depois, tem os Lanternas Alfa, tem primeiro Lanterna, tem um monte de coisa. Mas esse arco aí pra mim para mim é o que tu olha pra fase do Jones e tu fala, que Ah, esse e eles maluco tá usando o fazendo? corpo do antimonitor como bateria para lanterna. Porra, Pô, tem muito conceito, cara, que ele usa de uma forma muito, muito bem, né? é espetacular, Tem, cara. pô, tem cenas Eu, espetaculares, tem eu acho que muita. ele faz muita coisa maneira depois, né? Cria as outras cores e tal, não sei o quê. Mas não tem nada que me empolgue mais do que isso aí. Falando pra galera que tá vendo a gente, nunca li nada do Jones, não quero ler tudo, não quero comprar todas as sagas. Cara, então lê só Guerra dos Anéis. Lê só Guerra dos Anéis que tu vai pirar, assim. Isso aí é muito bom, cara. Muito bom mesmo. É isso aí, é isso aí. Bom demais mesmo. Eu senti falta aqui do Crepúsculo Esmeralda, cara. Eu acho Crepúsculo muito foda Esmeralda aquela história. também. Mas é isso, né? Talvez daria. É que ele começa com o surgimento do Caio, mas se ele tivesse. Enfim, mas acho que tá uma lista bacana do nosso Tá, querido cara, tá, Eric tá. Dias. Ele foi malandro ali. Acho que ele roubou. Não queria falar isso, não, mas ele Roubou. roubou. É, Roubou, porque verdade. ele falou, pô, vou botar aqui as fases que eu acho mais maneiras. Então acho que ele deu uma roubada. Tu não colocaria aí aquela que tu adora ali, que é Lanterna Terra 1? Não teria Terra lugar aí 1, pra tu, com não? certeza. Eu vou te falar que era isso que eu ia comentar a respeito do setor final. O setor final estaria na minha lista de 20, com certeza. Mas na lista de 10, eu trocaria ela pelo Terra 1, com o Harold Jordan. Eu acho, pô, eu curto demais aquele clima Alien barra Planeta dos Macacos que eles botam ali no Terra 1, cara. Gosto muito mesmo. Mano, eu sou dessa visão aí também, entendeu? E Enfim. eu colocaria, sabe o que, cara? O Guy Gardner renasce. Eu acho uma road trip muito massa É aquela do que Guy com o ele. lobo indo buscar Sei o qual é. anel no universo de antimatéria. E aí ele vai lá profanar o cadáver do Sinestro para pegar um Isso aí anel não de tem energia. muito tempo também, né, não, olha? Isso é da época do Kyle Rayner, cara. É um pouquinho Não, mas antes na do Abril, Kyle. foi a Abril que lançou isso aí, não foi? Nunca mais relançou, nunca mais Nunca mais já relançou. lançou, né? Isso que eu tô perguntando, porque eu não me lembro de ter saído de novo. Foi uma É especial, uma não foi? Uma edição sequência, Lucas. especial. Foi uma edição especial porque é uma sequência na Liguinha, na Liga Europa, se não me engano. O Hal e o Guy estão tretando ali. E o Hal fala: Bom, então vamos lá, sem anel a gente vai fazer uma luta de boxe. E o Guy tá todo se achando porque ele fala: Pô, o Hal é um cara. Ele luta bem com o anel, mas na luta física ele tá velho, ele anda cansado, eu vou ganhar dele fácil. E o Guy perde porque o Hal acaba usando essa empolgação do Guy contra ele. E aí, beleza. O trato era quem perdesse a luta abria a mão de ser Lanterna Verde. O Guy entrega o anel e fica sem anel por um tempo. E aí ele vai nessa de ir atrás do anel do Sinestro. Ele fala, cara, Sinestro morreu. O que foi feito do anel de antimatéria dele? E aí ele chama o lobo e vai atrás de caçar o anel do Sinestro de volta para ele. Então, é uma sequência. Essa da luta dele com o Guy, eu acho uma história muito maneira. Não tem nada a ver com Lanterna Verde, é só pela luta dos dois, mas chama Noite de Luta. E saiu lá na revista da Liguinha. É, eu, Mas o. eu, eu acho que é uma boa, cara. É uma boa que valeria, sim. É porque é muita coisa, né, cara? Quando a gente, e é o que a gente falou, Thalia. A gente tá falando aí de colocar isso nas 10.
Mas sei lá, Ali, eu não. Se tu roubar igual o amigo roubou aí de botar fase, até dá pra botar. Se tu for botar história, cara, não tem espaço, não, irmão. Não tem espaço, não. Só a fase do Jones já toma 10 posições fácil. Exata. Se Não você sei se botar é. Jones e Eu não sei se é as Tomasi, 10. Eu não sei as 10, mas tem umas 5 histórias do Jones pra mim que tem que estar no top 5. Não sei se as 5. Não, no top 5 não, no top 10. Não sei se as 5 no top 5, entendeu? Mas assim, pô, teria que estar, entendeu? pô, Eclipse Esmeralda é sensacional, cara. Que tem a morte do Kyle e o Guy Gardner tentando segurar o anel do Kyle. Tá, morte do Lanterna, número tal, 2814, procurando um novo hospedeiro. E aí o Guy usa o anel dele para segurar o anel e fala: não, ele não morreu, a gente vai ressuscitar ele e tal. Mete uma âncora de navio ali. Pô, só essa história do Eclipse Esmeralda eu acho sensacional. Tá atrelado à noite final. A noite final, como um todo, eu acho foda pra caramba. Tu falou aí da Guerra dos Anéis, é espetacular. Tem muita coisa legal. Tem muita coisa legal que na fase do Jones, se você somar com a tropa do Tomasi, eu acho que dá pra encher pelo menos as cinco posições, 8 posições. É É isso isso aí, aí. cara. É isso aí, não tem muito jeito, não. É isso, Mas é Ale. Acho isso. que tá bonito, né? Tá bonito sim. Vamos finalizar aí, galera. Mais uma vez, link original, se vocês quiserem conferir a lista original. A gente tem uma lista no Ultimato do Bacon lá de melhores HQs da DC Comics. Tem várias do Lanterna naquela lista que valem dar uma conferida também. E não esquece de deixar aquele like pra gente, galera. Se você curtiu aí, domingo que vem a gente vem com mais um papo de engenheiro de obra pronta, né, Lucas? É E isso fica aí, cara. Não ligado. tem... E fica ligado que em breve a gente volta com mais conteúdos como esse para vocês, seja aqui no YouTube, no Instagram. Se liga nos canais da Ultimato do Bacon e até a próxima, galera. Valeu! Valeu.